Gente, vou explicar um pouquinho para vocês sobre as glomerulopatias. Vamos começar com a classificação delas. Elas podem ser classificadas em primárias e secundárias. As mais frequentes vão ser as causas secundárias e elas são originadas por processos metabólicos, infecciosos, imunológicos e tumorais, enquanto que a classificação primária, que não é tão frequente, ela é ocasionada principalmente por processos idiopáticos. Agora, com respeito à classificação de alteração estrutural, elas podem ser proliferativas e não proliferativas. Proliferativas porque nós temos um aumento do número das células endoteliais, células mesangiais, das células epiteliais da cápsula de Bowman ou dos podócitos também. Quando tem uma proliferação somente das células endoteliais e das células mesangiais, eu vou ter como classificação endocapilar, tá? E quando a proliferação é de células epiteliais da cápsula de Bowman ou dos podócitos, a classificação já vai ser extracapilar. Então, elas podem ser proliferativas endocapilares, quando tem proliferação dessas células aqui, ou extracapilares, quando a proliferação já é dessas células aqui, tá bem? Então, aqui foi uma tentativa de desenhar uma parte do glomérulo. Aqui eu vou ter as células mesangiais, bem no meio dos vasos sanguíneos. Aqui eu vou ter os podócitos com seus pedicelos, a membrana basal, que seria esse anel aqui, e as células endoteliais. Aqui eu teria o espaço de Bowman e aqui as células epiteliais da cápsula de Bowman, tá bem? Grande parte dessas glomerulopatias, que eu já vou mencionar, são ocasionadas... Isso aqui, que dedo é, gente? Ah, tá. É o meu polegar. Grande parte dessas glomerulopatias são ocasionadas por deposição de imunocomplexos. Não somente de imunocomplexos, mas também de proteínas do complemento, tá? E elas podem se depositar em qualquer parte do glomérulo. Nós vamos ter 4 classificações. A localização subepitelial, quando a deposição ela se encontra entre a membrana basal e o podócito. Subendotelial, quando o depósito ele se localiza entre o endotélio e entre a membrana basal. Intermembranoso, quando está dentro da membrana basal. E mesangial, quando está dentro das células mesangiais, tá? Bom, então, seguindo essa classificação, vamos começar com as glomerulopatias proliferativas. Lembrando que nós temos as endocapilares e as extracapilares. Bom, eu tenho um exemplo somente de glomerulopatia proliferativa extracapilar, que é quando nós temos uma proliferação das células endoteliais da cápsula de Bowman, seguindo essa lógica daqui, tá? Então, basicamente, o que acontece? Na glomerulonefrite rapidamente progressiva, que é um exemplo dessa classificação aqui, nós vamos ter proliferação das células da cápsula de Bowman. E a gente vai ter esse formato de semilua aqui, tá? E é bastante comum a gente encontrar fibrina na cápsula de Bowman. Isso aqui seria um glomérulo normal. Na verdade, ele tá bem feio, mas é um glomérulo normal, que é um glomérulo e a cápsula de Bowman e o restante do nefron, tá? E, basicamente, essas células vão começar a proliferar, tendo esse formato de semilua, e vão começar a liberar fibrinógeno, aqui, fibrinógeno, para o espaço de Bowman. E é por isso que é bem comum nós encontrarmos fibrina, né? Porque esse fibrinógeno se transformou em fibrina aqui na cápsula de Bowman. E isso, obviamente, vai comprometer a filtração glomerular, e é por isso que, como manifestação clínica principal, nós temos a oligúria, tá? Que seria uma diminuição do volume urinário. Agora, com respeito à classificação endocapilar, eu vou ter 2 exemplos, a glomerulonefrite mesangial e a glomerulonefrite membrano-proliferativa, tá? Lembrando que, quando é uma classificação endocapilar, a proliferação é do endotélio ou das células mesangiais, tá bem? Com respeito à glomerulonefrite mesangial, o que eu tenho aqui? Eu tenho um depósito de imunocomplexos dentro das células mesangiais, ou seja, seria de uma localização mesangial. Aqui eu encontro os depósitos dentro dessas células, e esses depósitos acabam gerando, de forma idiopática, uma proliferação das células mesangiais, ou seja, os depósitos se encontram aí dentro e elas acabam proliferando mais. A mais comum é a deposição de imunocomplexos conformados por imunoglobulina A, que seria a doença de Berges, tá? É bastante frequente a gente encontrar essa deposição de imunocomplexos conformados por imunoglobulina A dentro das células mesangiais, tá bem? Ela é a mais comum e a mais frequente. Então, é basicamente isso, tá? Depósito de imunoglobulina A mesangial e proliferação mesangial. E é por isso que o nome é bem lógico, né? Glomerulonefrite mesangial, porque a proliferação é
das células mesangiais, tá? E a outra classificação que nós temos é a glomeruloneferite membrano-proliferativa, que também é conhecida como glomeruloneferite mesangio-capilar. O que nós temos aqui? Temos deposição de imunocomplexos intramembranosos ou subendoteliais, tá bem? Aqui eu tinha errado, mas enfim, imunocomplexos dentro da membrana, intramembranosos ou subendoteliais. Tá certo, na verdade, não sei porque eu risquei. Mas basicamente aqui nós temos, os imunocomplexos, mas também podem ser proteínas do complemento, localizadas aqui dentro da membrana basal ou entre a membrana basal e a célula endotelial. E basicamente essa deposição acaba gerando uma proliferação das células mesangiais. Aqui nós temos a proliferação de várias células mesangiais e que elas vão proliferar. E isso acaba gerando uma obstrução do fluxo sanguíneo, porque o vaso ele vai ficar bem menorzinho devido a essa proliferação mesangial, tá bem? E se eu tiver uma proliferação endotelial, a luz, o lumen do vaso sanguíneo também vai estar bastante diminuído, porque as células endoteliais vão estar proliferando. Então faz sentido também esse nome, né, glomerulonefrite membrano-proliferativa, por quê? Porque a deposição dos imunocomplexos ou proteínas do complemento dentro da membrana acabam gerando a proliferação das células mesangiais e das células endoteliais do capilar, tá bem? Então essas seriam somente três alterações com respeito às glomerulopatias proliferativas. Obviamente existem mais, mas basicamente eu coloquei essas três aqui para vocês entenderem que são as mais comuns, tá?